Olá amigos, muito boa noite, saudações a todos vocês, saudações aí aos meus alunos, o Enzo, o Heitor, a Malu, o Edu, o professor Sérgio, a Luana, saudações a todos. Eu gostaria de colocar esse vídeo num tema um pouco interessante, entre outras coisas, a assimilação da derrota. Tá? A assimilação da derrota nas partidas de xadrez é muito importante. Talvez seja o elo principal do desenvolvimento do xadrez pessoal de cada um. Assimilar a derrota. Então, se você for professor de xadrez, primeira coisa que você tem que deixar o teu aluno bem ciente é para que ele assimile a derrota. Ele possa interpretar a derrota como um marcador do seu conhecimento. Quando você vence, normalmente você está mais preparado que o adversário. Quando você perde, você está menos preparado. Esta é a questão. A sorte, o acaso pode acontecer, mas não se repete. Se você fizer um match com 10 partidas com outra pessoa, e você vencer 8, ele vencer uma, pode ser realmente que haja um fator sorte aí, né? Mas se você vencer 5, ele vencer 5, aí já não há mais sorte, aí há um equilíbrio de conhecimento. Tá? Então, assimilar o conhecimento é super importante para as crianças, principalmente, né? Eu fiz um esqueminha aqui, derrota. Então, depois que o indivíduo é derrotado, ele tem praticamente dois caminhos. Ou ele tenta jogar novamente, imediatamente, um pouquinho depois, ou ele desiste, não quer jogar mais, está chateado, seu orgulho emocional, seu lado psicológico está abatido, ele não teve um dia legal, nada deu certo para ele foi jogar as partidas de xadrez e perdeu. Então o cara olha no espelho e fala assim, eu sou um fracasso, não deu certo nada em casa, não deu certo nada no trabalho, não deu certo nada na escola, não deu certo nada no amor e agora não dá certo no tabuleiro. Então o cara fica para baixo, ele entra numa espécie de uma depressão. Então esse cara pode desistir durante um tempo ou pode chegar à conclusão que vai desistir para sempre. Como eu pude presenciar isso, infelizmente, com meus dois irmãos, né? Eles jogavam xadrez frequentemente e aí aconteceu deles perderem e ficarem chateados e não foram mais. Como tem crianças que se entusiasmam pelo xadrez, entra no torneio, vai muito mal e desiste totalmente do xadrez. Então isso que não pode acontecer com as pessoas. A desistência, você desistir de uma coisa tão legal porque você foi derrotado. Mas por que as pessoas não aceitam a derrota? Porque essas pessoas, elas ligam o xadrez, aquela partida de xadrez, como se fosse um teste de QI, um teste de inteligência. Mas não é bem assim. A inteligência do homem ela é variada. Alguns têm uma inteligência posicional, outros têm uma inteligência mais dinâmica, mais criativa, mais repetitiva, mais assertiva. Então cada pessoa tem uma inteligência diferente, de acordo com como que ela foi criada, o acesso à informação e também o principal, tem a genética também que está envolvida nisso de leve, mas 99% é preparação, tá bom? Mesma coisa, você imagina um gênio aí, como Alekhine, o Fischer, se ele fosse criado desde pequenininho numa jaula, não tivesse ido para a escola, não tivesse vivenciado nada no mundo, preso numa jaula como um bichinho, olhando para as paredes, aí de repente você primitivamente começava a ensinar ele a jogar xadrez, ele nunca ia conseguir sair do lugar. Então, o conhecimento no xadrez ele envolve um espectro grande de informações. Por isso que no passado apenas as pessoas mais abastadas jogavam xadrez, porque eles tinham acesso a uma quantidade de conteúdos e informações maiores, que não eram ligados diretamente ao xadrez. Então, por exemplo, o Philidor, ele era um músico, tinha muita informação, gostava de matemática. Então, quando ele engatou no xadrez, ele já tinha a sua rede neural no cérebro já estava expandida de acordo com os exercícios mentais que ele fazia de sensibilidade, percepção, observação. Se você pegasse um índio aqui do Brasil em 1700 e ensinasse o índio a jogar xadrez um pouquinho,
ele nunca ia conseguir avançar, porque ele não tinha os materiais didáticos, não tinha informação, não tinha com quem jogar também. Então tudo vai do meio que a pessoa vive e a capacidade dela absorver esse conhecimento. Então vamos lá. Aquela pessoa que é derrotado tenta novamente. Aí ele vai ter algumas opções. Se ele quer melhorar no xadrez, ele vai jogar mais partidas de xadrez com outras pessoas para tentar evoluir e subconscientemente adquirir o conhecimento para voltar com aquele, jogar com aquele que o derrotou e vencê-lo. Esse é um caminho. Caminho bom? Sim, esse é um caminho razoavelmente bom, porque tem prática, tem experimento, tem observação. Mas é um caminho lento. Se ele estudar apenas teoria, ele estudar teoria, muitos anos, depois ele vai jogar com aquele que ele perdeu. Pode ser que ele vença, ele vai ter bastante conhecimento. Pode ser que vença. A velocidade de assimilação é lenta também, porque estudar não é fácil, estudar xadrez. Depende do grau que você está, você tem que expor muito tempo. Agora, se ele fizer as duas coisas, ele estudar e praticar, aí você vai ter a maior aceleração do seu conteúdo, da sua capacidade enxadrística vai estar aumentada. Então, se você quer melhorar no xadrez, primeiro, você tem que entender que a derrota é apenas para marcar uma situação que você está numa escada de conhecimento para que você possa evoluir. E se você praticar, estudar, ok, vai ter melhoras e você vai evoluir. Normalmente, nós partimos de um pressuposto muito inadequado que quando você é derrotado por alguém num jogo da mente, por exemplo, um dominó, um jogo de damas, um jogo de xadrez principalmente, né, que envolve mais critérios de informação, você, quando você é derrotado, você automaticamente sempre vai pensar que você é menos inteligente. E o público ignorante, que não conhece nada do xadrez, também vai pensar assim, falar, olha, o teu filho perdeu do meu filho no xadrez porque o meu filho é mais inteligente. Não é assim. Isso que as pessoas leigas observam. Mas nós que temos um pouco mais de sensibilidade, não é bem assim. Aquela criança que venceu, ela está mais preparada, ela está mais motivada, ela já foi preparada psicologicamente e tecnicamente para vencer. Então, nunca mesmo digam isso. Aquela criança que perdeu é menos inteligente do que a que venceu. É uma questão de preparo e resultado. Preparação técnica, mental, psicológica e resultado. Na verdade, como eu disse antes, a inteligência humana não é homogênea. Tá? Depende do critério de assimilação de conteúdos que essa pessoa teve durante a sua vida, até o momento do teste. Hoje, uma coisa que prejudica muito as crianças, vai prejudicar as futuras gerações, é a facilidade tecnológica de videogames, tablets, celulares, computadores e um excesso de tecnologia que distancia as crianças de uma vivência prática do dia a dia. Tem crianças, repito, com problemas primeiro, segundo, terceira série, não tem coordenação motora nem para escrever um nome, muito menos para poder saber a elementar tabuada. Tá bom? E adultos e crianças, como eles reagem à derrota? O adulto, se ele tiver uma experiência de vida boa, uma amplitude de conhecimento, ele vai reagir bem à derrota. Por isso que nas universidades se joga ainda bastante xadrez entre os calouros. Aquele calouro está motivado, entrou na faculdade, entrou numa USP, numa PUC, sei lá, universidade boa, no ITA, e aí ele está se achando no seu ego o top da inteligência, da nata da nossa sociedade, ele se acha o máximo. Aí ele chega lá dentro e fala, não tem problema, se eu perder daquele cara lá da física, não, o cara também é gênio, o cara está aqui na USP, não tem problema, ele vai e joga. Então, há um desprendimento maior nos universitários para jogar xadrez. Por isso que sempre promovem bons torneios e revelação de bons jogadores. Porque lá você tem um ambiente que motiva. Porque ele acha que todo mundo também é inteligente que está lá. Então se ele perder para alguém de lá, não é vergonhoso. O que não acontece com as crianças, que não têm essa vivência da realidade e dificilmente vão assimilar
a derrota de uma forma fácil, exceto se essas crianças forem bem preparadas psicologicamente pelos seus instrutores, professores, pais, psicólogos e aí vai uma série de apoiamentos. Então, e agora vamos falar de estudar. O que seria estudar? Hoje você tem vários caminhos para aprimorar o xadrez. Você pode estudar por livros, que é um caminho tradicional, né? O livro é uma das melhores invenções que o homem fez na nossa história, né? Porque é um produto que muita gente pode observar e muita gente pode evoluir no conhecimento através daquele pedaço de um monte de folhas de papel, né? Graças à escrita e à impressão, então, o livro se tornou a maior invenção que o homem fez do passado da humanidade. Então, livros é um caminho. Depois, você ter um professor particular, que é fundamental, porque o professor, quanto mais velho, mais experiência ele vai ter, e mais experiência e dicas ele vai poder passar para essa criança, né? A criança, você imagina, a criança de 7, 8 anos vai entrar num torneio, não teve um professor de xadrez, né? Ele chega lá, ele vai sofrer vários traumas psicológicos, vai sofrer bullying, não vai saber suportar as pressões, vai ficar chateado e talvez nunca mais volte para um torneio. Então, o professor, o instrutor para as crianças é fundamental para que ela crie corpo. Como um atleta, ele vai criar uma musculatura intelectual para poder enfrentar os desafios no xadrez e em paralelo na própria vida, tá bom? Saiba que o xadrez fortalece a nossa condição moral, ética e a nossa autoconfiança para a vida toda. Então tá lá, hoje além dos livros você tem professor particular e hoje você tem a tecnologia, que eu critico em alguns aspectos, quando se torna um vício. Você tem o YouTube, você tem sites, você tem softwares, você tem de treinamento muito bons que você deve praticar. E uma coisa que quase ninguém faz, que eu gostaria de dar uma sugestão a vocês, tem clubes de xadrez, ou vocês são crianças que querem aprender o xadrez sozinhos, vocês podem montar um grupo de estudo de xadrez. Vamos supor, crianças, pega lá 5, 6 crianças, então essas crianças, cada semana, um vai pesquisar um tema de xadrez tático para debater, para colocar na lousa, mostrar no tabuleiro, fazer desafios, né, levar um problema. Então todos vão aprender nessa prática. Aproveita, aprende a teoria, depois faz um jogo entre um e outro para fazer a segunda fase, estudo, conhecimento. Agora, o melhor de tudo é que você pudesse praticar esses 5 caminhos: livros, professor, meio eletrônico e estudo em grupo. Hoje a gente tem um vasto conhecimento em livros, tem milhares de livros de xadrez, tem milhares de sites em inglês, em espanhol. E outra coisa legal que o xadrez faz é que ele motiva a criança a aprender o inglês e o espanhol. Isso é muito bom. Então tá lá. Com relação à derrota e à vitória, 99% das vitórias são obtidas devido a uma preparação e conhecimento maior do vitorioso. Agora temos que abrir uma exceção para os gênios. O que é o gênio? O gênio é aquele ser humano que tem uma mente com muita lógica, já dotada para fazer os cálculos, uma mente preparada já naturalmente ou com algumas experiências, que ela vai assimilar o conhecimento muito mais rápido que os outros. E ela vai saber aplicar isso imediatamente. E ela vai ter uma criatividade para se deslocar fora do conhecimento ordinário, tá? O que é fora do conhecimento ordinário? Você ensina uma técnica para o aluno e você vê que o aluno supera aquilo que você explicou, procurando exemplos adjacentes do conhecimento, que você mesmo fica surpreso. Então, esses são os gênios. Quando ele sai fora daquela trajetória normal do conhecimento, que todos os outros caminham e ficam nela, quando ele pula o muro do conhecimento e transgride uma nova etapa, criando uma nova possibilidade, aí você está diante de um gênio. Quando ele tem ousadia, autoconfiança e ele tem coragem de buscar uma nova alternativa. Aí está a característica do gênio. Os gênios, infelizmente, são raros de serem encontrados. Na maioria das vezes são pessoas normais, com um campo de inteligência aceitável, que vão poder assimilar, executar e jogar também. Tá bom?
E muitas vezes os gênios também não sabem que são gênios, né? Então temos isso aí. E a criança tem que entender que o torneio de xadrez, um torneio na classe, qualquer coisa, é como uma escada. Ele vai subindo, 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 e na hora que ele perde, ele para. E onde ele parou é o ponto de limite de conhecimento que ele tem sobre aquele determinado aspecto, tá? Então, por isso que é importante a criança participar do torneio. Ela tem que ser preparada e informada que lá ela vai encontrar crianças que estudaram provavelmente muito mais que ela e estão mais preparadas. E naturalmente é quase impossível você falar para ela, você vai ganhar o torneio. Não, você tem grandes chances, mas porém vai depender do seu grau de comprometimento aos estudos e tempo de preparação também. Agora, voltando lá a esse universo eletrônico, uma coisa que tem afastado grandes jogadores dos jogos online, né, do chess.com e do Lichess, é a mediocridade intelectual que alguns jogadores fazem, que é o verdadeiro você usar uma engine, né, seria um software para jogar com outro cara à distância. É aquela velha história do pessoal que vai jogar no chess.com, coloca o notebook do lado com o Fritz, com outros programas fortes, e você transfere as jogadas do seu adversário para o outro computador, e o outro computador acaba jogando contra o seu oponente. E é naturalmente, o computador, na maioria das vezes, vai vencer o seu oponente. E aí, esse indivíduo desonesto, não sei se é mal intencionado, mas alguns fazem isso para obter um rating melhor, para se apresentar, olha, o meu rating é 2000, aí vai jogar uma partida com um cara de 800 e perde, né? Então, isso parece que aconteceu recentemente com um youtuber, que devido ao seriado da Gambito da Rainha, ele contratou um professor particular e começou a jogar num site e conseguiu uma pontuação muito grande de rating, né? Para se mostrar para os seus seguidores. E um belo dia que ele teve que jogar uma partida presencial, foi desafiado e ele topou. E ele chegou lá e perdeu para um cara que tinha metade da pontuação do seu rating, né? Então significa que ele praticamente, provavelmente, deve ter usado uma desonestidade intelectual. Aí ele veio com umas desculpas lá, né? Mas é sempre assim. Então, este seria um grande problema de hoje em dia dos jogos online, né? Eu conheço pessoas muito boas que jogavam xadrez que se afastaram dos jogos online devido a esse comportamento imoral de algumas pessoas que querem fazer os outros de otário, né? Vai colocar um computador para jogar contra ele. Então, isso é um ato de desonestidade. Bom, apenas comentando com vocês, como eu me referi a um problema que está acontecendo com as crianças, né? E se você é professor de xadrez e tem aula para crianças, eu sugeriria a você que você colocasse para os seus alunos, ensinar para eles pelo menos a tabuada, cobrar deles isso, e você também pegar um caderno de caligrafia, tá? E você começar a dar os exercícios de caligrafia para as crianças, para melhorar a sua letra. Aqueles exercícios, faz bolinha, quadradinho, dentinho de serra, L, né? E cobrar das crianças isso. Ó, o meu aluno aqui, a letra dele começou a melhorar muito. Depois que eu mandei ele copiar um texto, dei umas dicas para ele, né? A mãe ficou surpresa, me agradeceu. O outro não tinha nem noção de tabuada, já está aprendendo pelo menos. Só falta os professores virem processar aqui por estar ensinando algo fora do currículo escolar, tá bom? E vou aproveitar agora o momento para mostrar para vocês, né, aqueles que ainda não conhecem, um jogo de peças rebaixadas, que eu peguei peças da Jenny, cortei, colei, usei resina, coloquei chumbo, então são um jogo de peças rebaixadas que é praticamente inédito. No mundo só tem os meus, tá? E eu vendi já uns 6 ou 7 desses com os colecionadores aqui do Brasil. Teve 2 jogos desses que já foram para os Estados Unidos, tá bom? Ninguém, nem os chineses, fizeram jogos assim. São peças da Jenny que foram cortadas, ficaram com a estatura menor
com um peso bem pesado, em torno de 1,5 kg. E esses jogos são excelentes para quem quer praticar, por exemplo, partidas blitz, tá bom? Então esse aqui é um jogo muito legal que você pode jogar rápido e as peças não caem com facilidade, porque as peças têm mais estabilidade. Se alguém tiver interesse, pode fazer o contato comigo. Eu faço sob encomenda esses jogos. Eu estou para fazer mais 2. Esse aqui é o meu do meu uso, tá bom? Então tá aqui, um jogo rebaixado inédito no mundo para os colecionadores de xadrez. Sejam bem-vindos, sempre aqui ao meu canal. E eu procuro descobrir alguns materiais inovadores, né? Então eu também vou mostrar aqui de novo a primeira versão do tabuleiro Fischer, casas de 55 milímetros. O tamanho total é 48 centímetros. Essas casas de 55 são ótimas para o padrão das peças da Yellen, tá bom? O padrão oficial FIDE seria ideal aqui, de 55 a 60 milímetros. E agora, devido ao pedido de alguns clientes, eles pediram o tabuleiro Fischer, né, com o nome do Fischer, e também, vou mostrar para vocês aqui, está gravado o nome do Fischer. Esse é um tabuleiro com casas de 60 milímetros por 60, com 48 centímetros também. Esse tabuleiro ele é feito em polipropileno industrial, com uma pintura industrial muito resistente, e você pode simplesmente colocar ele sobre uma mesa para fazer as partidas, ou colar. Se colar, não use cola de sapateiro, tá bom? Use cola do artesão, porque a cola sapateira ela agride um pouco esse material por baixo. E as cores são as cores que o Fischer foi recomendado a ele, para ele parar de ter dor de cabeça nos treinamentos que ele fazia. São as cores bege e verde, porque o bege e verde são as cores mais inofensivas para o seu subconsciente. Apesar disso, como sempre temos clientes exigentes, me pediram para fazer um tabuleiro na cor de madeira. Então eu fiz essa outra versão, que é 60 por 60, com as peças, ou melhor, com os quadrados, os squares aqui, de 60 milímetros, simulando uma cor de madeira. Então tá aqui esse tabuleiro, vou mostrar o cantinho para você. Ele tem as letras e os números para notação algébrica. Bom, se alguém quiser fazer um contato comigo e também conhecer alguns canais do YouTube, eu vou fazer uma propaganda aqui, ó. Tem o meu Zap, os canais do YouTube de alguns amigos meus, o John Barroso, o professor Mário Vaz Xadrez, o professor Ailton, Xadrez Brasil, Rafael Chess, Xadrez Miniatura e o Super Chess para as crianças, tá bom? E também vamos aproveitar aqui, de uma forma mais clara, fazer contato comigo. Tem o meu canal no YouTube que vocês estão vendo aqui, tem o meu e-mail, os telefones aqui e embaixo o site da Yellen, www.relogioxadrez.com.br, e lá você vai poder comprar peças da Yellen, que são uma das melhores peças já feitas aqui no Brasil, acredito que até do mundo, porque devido à resistência e à praticidade. Lá você pode comprar relógios mecânicos, você pode comprar as peças bege e preta, você também pode comprar as peças pretas e vermelhas, são inéditas, eles têm também, e também pode comprar o xadrez escolar, assim como tabuleiros, tá bom? E logo a Yellen vai ter novidades muito legais para vocês, que no momento eu não estou autorizado a divulgar aqui. Mas o pessoal da Yellen é muito competente, eu quero agradecer sempre a eles. Eles me atendem com a maior educação e da mesma forma será com vocês também. Muito obrigado a todos e vamos sempre procurar trabalhar para engrandecer o xadrez, estudando mais, obtendo informações sobre os materiais disponíveis, para a gente poder sempre ter esse conteúdo útil a vocês. Muito obrigado e uma boa noite.